Oiê, tudo bem? Olha só, a aula de hoje vai ser sobre produção de texto. Eu vou me colocar aqui neste cantinho, que vai ficar muito legal, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos estruturais de um texto narrativo, tá bom? Professora, isso está no livro? Não. Por isso que eu vim aqui trazer esse material para vocês, tá certo? Então vamos lá. Toda vez que a gente falar de um texto narrativo, nós estamos falando que nós vamos ter um narrador. Toda vez que eu falar em texto narrativo, eu também estou falando que eu vou contar uma história. Essa história ela pode ser verdadeira ou pode ser uma história criada por mim, certo? Então ela pode ser verídica, porque aconteceu de fato, ou ela pode ser fictícia, porque eu desenvolvi, eu criei essa história, tá? O narrador é quem conta a história, lembra? A gente já falou sobre esse assunto. Então, assim, ele vai contar uma história, dependendo de como ele está nessa história, ele vai ser primeira ou terceira pessoa. Então, se ele só está observando a história e está contando para quem vai ler, então ele está na terceira pessoa. Então ele vai contar a história daquela pessoa, ele ou ela, aquela criança, aquela mulher, aquela princesa, aquele príncipe, ele vai contar na terceira pessoa. Se ele está efetivamente participando da história, ele vai contar como se fosse com ele, certo? Então vamos pensar na historinha do pássaro que não consegue voar, tá? A parte 1 que vocês já leram. O narrador, ele é primeira ou terceira pessoa, tá? Então, nesse caso, nossa história, ele está com terceira pessoa, ele está contando um fato que ele observou, tá bom? Depois, toda história tem um espaço. O que é espaço? Espaço é o local onde essa história aconteceu, onde os fatos aconteceram, onde os personagens estão se mexendo, onde aquilo tudo se apresenta para quem vai ler, certo? Outro elemento que é muito importante é o tempo. Então, o tempo está realmente ligado às horas, aos meses, aos anos. Ele está marcando o tempo de relógio, o tempo de calendário. Tudo que passa nessa história é importante a gente informar o tempo, né? Esse tempo também está ligado à memória do personagem, tá certo? Se ele está ligado à memória do personagem, quando eu era criança, aconteceu tal fato, tal fato, tal fato, certo? Então, toda vez que a gente vai determinar o tempo, o leitor ele precisa saber esse tempo. Era uma vez, ou ontem, ou na segunda-feira, a gente sempre tem que posicionar o leitor. E na segunda-feira tive que acordar às 8 horas da manhã, certo? Então, toda vez que eu determinar o tempo, eu tenho que apontar o tempo para o leitor. Outra estrutura muito importante na história são os personagens, certo? Então, os personagens são as peças principais, as peças fundamentais de um texto, de um enredo. Esses personagens eles podem ser os bonzinhos, né? E aí eles determinam os atos heróicos importantes dele na história. Ou ele pode ser aquele malvado, mau caráter, aquela pessoa que tem atitudes duvidosas, que faz mal aos outros para se dar bem, certo? Esses personagens eles podem ser principais ou não, eles podem ser antagonistas ou secundários. Vai depender de qual a ideia, qual o objetivo da história que eu estou escrevendo, tá certo? O que é de fato que eu quero contar para quem vai ler. A dica de ouro da professora, que a professora sempre fala isso na sala de aula, e eu vou voltar a falar aqui, é que toda vez que eu vou escrever uma história, eu tenho que partir da ideia inicial de que eu sei a história que eu vou contar, mas quem vai ler não sabe. Por isso eu tenho que ser claro no que eu vou escrever, objetivo no que eu quero dizer, e tenho que deixar tudo muito detalhado, de maneira que a pessoa que vai ler o meu texto entenda exatamente aquilo que eu estou propondo, tá certo?
Todos esses elementos, o narrador, o espaço, o tempo, os personagens, eles vão participar do enredo. O enredo nada mais é do que todos esses elementos funcionando bem e ao mesmo tempo, né? O enredo é o desenrolar dos fatos, é a essência da história, é o que eu quero contar para o leitor, ou, né, no caso hoje no mundo virtual, ao ouvinte, certo? O enredo, então, ele pode ser triste, ele pode ser alegre, pode ser cômico, pode ser trágico, vai depender do ponto de vista do narrador ou depender do ponto de vista do escritor, certo? Lembrem-se que todo texto tem que ter um começo, um meio e um fim, certo? Então, se ele tem que ter um começo, neste primeiro momento, eu tenho que pensar numa apresentação. Então, neste primeiro momento, eu vou apresentar o tempo, vou apresentar o espaço, vou apresentar os personagens, certo? Vamos pensar lá no texto do Pássaro que Não Conseguia Voar. A gente está falando de um texto, de um pássaro, de um ninho, em um determinado tempo, que normalmente dá-se a entender que é durante o dia, né? Então, olha aí como é importante a gente entender a estrutura de um texto. Depois a gente vai ter o desenvolvimento. O desenvolvimento é o desenrolar da história. Se num primeiro momento eu apresento tudo isso, num segundo momento eu tenho que desenrolar essa história, eu tenho que apresentar por que é que eu estou escrevendo aquela história, né? E toda a história tem um conflito, toda a história tem um mas, né? Era uma vez um príncipe e uma princesa, mas a bruxa, não é? Então, a gente sempre vai ter que ter aquele desenvolvimento, a explicação para o leitor do porquê eu estou escrevendo a história. E aí sim apresentar o conflito. O conflito do pássaro que não voava vai aparecer agora na parte 2. Então, não vou dar um spoiler aqui, vou deixar vocês lerem, tá bom? Então, todo o desenvolvimento vai acontecer num segundo momento, para que essa história tenha um desfecho. Para que essa história tenha uma conclusão, tá certo? Então, lembra, começo, meio e fim. É o que eu sempre falo para vocês na sala de aula. Para que a história possa ter todo esse contexto de apresentação, desenvolvimento e desfecho, no mínimo essa história vai ter que ter 3 parágrafos. Mas no nosso texto, que nós estamos lendo na semana passada, e essa, que é o do Pássaro que Não Conseguia Voar, a gente já falou aí, por exemplo, em mais de um parágrafo para apresentação, certo? E agora, se a gente vai falar do conflito, olha quanto o escritor escreveu para a gente estar inserido dentro da história do Pássaro que Não Conseguia Voar, tá bom? Bom, o que vocês vão fazer agora é simples, vai estar tudo lá no spot. Vocês vão ler a parte 1 do texto, que vai da página 41 à página 43, que nós realizamos na segunda-feira da semana passada. Agora vocês vão ler a parte 2 da página 48 a 51, certo? Lembrando que façam uma primeira leitura, identifiquem as palavras que vocês não compreenderam, grifem essas palavras, façam a leitura do vocabulário, localize essas palavras que vocês não conhecem no dicionário. Depois feito tudo isso, vocês vão fazer uma segunda leitura do texto para compreender ele da melhor maneira possível. E aí sim, vocês vão responder a página 51 no caderno. Lembre-se de fazer o cabeçalho, copiar as perguntas, responder de maneira bem clara e objetiva para a professora entender tudo e depois responder os exercícios no livro da página 52 a 54. Desejo para vocês uma ótima segunda-feira. Na terça-feira nós não teremos aula, mas na quinta-feira a gente se vê. Beijos e tchau.